dá uma de cada e... Não sei se as pessoas estão preparadas. É um conhecimento nada a ver? É nada a ver, mas... Conversar com alguém, vai ter um negócio, a gente tem que... E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um MovaCast. Hoje é o segundo dia e o nosso primeiro convidado já está aqui. Para que você que não sabe, o Mova é um evento oficial para videomakers e criadores de conteúdo aqui do interior paulista. Muito prazer, eu sou a Gil Anastácio, eu sou videomaker e também CEO da Conduta Filmes, a parceira aqui desse estúdio maravilhoso. E os nossos parceiros, eu preciso agradecer vocês, o Plaza Shopping, a Gave Viagens e Turismo, a Duplique Locadora de Equipamentos e o Shopping do Marcos. Muito obrigado por toda a parceria. E eu estou aqui com o Conca. Seja muito bem-vindo, Conca. Obrigado, Gi, obrigado pessoal que está assistindo aí. Agradecer a oportunidade, né, do pessoal do Mova por me convidar para poder falar aqui, contar um pouco da minha história, passar um pouquinho do meu conhecimento e agradecer a vocês aqui do podcast pela oportunidade. Tamo junto. Muito bom. Conca, você hoje se denomina mais videomaker ou mais editor? Eu acho que é uma mistura dos dois, né? Exatamente, uma mistura dos dois. Sempre fiz tudo no audiovisual, na verdade. Nunca tive uma função só. Conta pra gente, então, sua história no audiovisual. Minha história. Bom, é longa. Eu vou resumir um pouquinho, porque eu trabalho com audiovisual desde que eu me conheço por gente, né? Porque o meu pai, ele tem uma produtora de vídeo aí. Que legal! A gente tá meio interligado aqui, porque meu pai também começou. Então eu cresci no mundo das câmeras, assim, mesmo... Pra ser sincero, meio que sem gostar quando eu era adolescente, não me importava muito, né? Sim. Mas o meu pai meio que me obrigava a trabalhar com ele quando eu tinha, assim, acho que uns 12 anos de idade, eu já fazia uns casamentos com ele e tal. Que da hora. E era meio que obrigado a trabalhar na área ali, desde quando eu era muito novo. E aí eu comecei e tal, e dos 12 aos 19 anos eu trabalhei com meu pai fazendo casamento, né? Ele tem uma produtora que era focado, assim, uns 80% em casamento, né? Fazia algumas outras coisas, mas bem pouco. Então eu fiz casamento durante esse tempo todo, às vezes saía da escola, ia pra produtora, e aí no final de semana fazia casamento, e quando eu acabei a escola eu continuei trabalhando lá, até que um dia, só que, na verdade, assim, só pra contextualizar, eu fazia casamento, mas como eu disse, eu não gostava, né? Não era um negócio que eu tinha muita aptidão. E chegou um momento que eu achei que eu queria trabalhar com audiovisual, que eu não tinha muito mais pra onde fugir, não gostava muito de estudar e tal, não tinha muito mais pra onde correr, mas eu não queria trabalhar com casamento. Eu gostava muito de entretenimento, de música, né, e tal. E teve um período da minha vida que eu assistia muito o TVZ do Multishow, que era um programa de videoclipes e tal. E na época a Condzilla tava muito em alta e aquilo ali me enchia o olho. Eu falava, cara, isso é muito, muito legal. E, tipo, uma galera fazendo isso no Brasil e tal. Quem sabe um dia eu posso partir pra essa área, né? E aí eu sabia que ia ter um momento certo, né? E aí, enfim, orei, conversava muito com Deus durante esse período aí, pra ver como é que eu ia fazer pra um dia conseguir desvincular ali empresarialmente, digamos assim, do meu pai. E aí, com 19 anos, chegou um momento que eu aprofundei minhas orações com Deus, minhas conversas com Deus, pra poder ter coragem de sair. Porque por mais que eu era novo, não tinha muita conta, muitas responsabilidades, ainda assim era um peso, porque eu já tinha um salário fixo, ganhava uma graninha, né? E eu ia começar um caminho que eu ia ser sozinho, né? E aí eu falei, pai, obrigado, mas eu vou tentar trilhar o meu próprio caminho. E aí, isso foi em 2017 para 2018. E aí eu saí da empresa do meu pai e comecei, até então era a empresa de um homem só, que era a Conca Filmes, naquela época que era só eu, né? E aí esse foi o começo do meu caminho. Depois disso eu fui pra Condzilla, né? Que era o que eu assistia lá no passado, eu recebi uma oportunidade, trabalhei lá durante um período. Que legal. E depois disso a Conca Filmes começou, aí eu comecei sozinho, mas é mais ou menos essa a minha história dentro do audiovisual. Muito, muito legal. Então essa parte de eventos, de entretenimento, música, abriu os olhos, exatamente, assim. Sempre foi o que eu mais gostei. Hoje eu dentro do audiovisual, eu só não faço casamento e aniversário, porque realmente evento social eu não gosto muito. Talvez porque eu tenha enjoado de quando eu era moleque, assim, de ter feito muito, né? Mas eu faço publicidade, né? Faço o que é talvez a minha especialidade, são os aftermovies, que são os vídeos de evento, né? Vamos falar sobre isso. Vamos e o falar. aftermovie, gente? Dá uma olhada no... Já fala aí o seu Instagram pra galera ver. @Conca Souza. O vídeo o aftermovie do Mova, que eu acho que, assim, explodiu mesmo, que a galera conhece, mas todos os seus trabalhos são muito renomados. Mas o aftermovie é sensacional. Como que é pra você? Eu gosto bastante de fazer vídeo de evento, de passar a energia, né, a emoção.
que acontece dentro de um evento. Seja ele uma festa, um culto, um evento esportivo, um campeonato, sei lá. Porque evento é evento, né? Eu costumo dizer. Porque tem muita gente que acha que evento é só uma festa, né? Vai ter Não. Às vezes é um culto na sua igreja, é um evento, um campeonato, uma final de um campeonato é um evento, né? Então, é a inauguração de uma loja. Então, é uma área que eu gosto muito de passar energia, né? E às vezes até melhorar, porque já teve eventos que eu fiz que às vezes não deu tanta gente, não foi tão legal. E quando eu olhava o meu vídeo, falava assim, nossa, ficou melhor do que realmente foi. E isso me dava orgulho. E eu comecei a fazer os after movies, né? Assim que eu saí da produtora do meu pai, na verdade já fazia alguns ali enquanto eu estava ali. Só que naquela época, a rede social não era tão forte como é hoje, né? E aí começou essa necessidade de vídeo para rede social e tal, e foi só aumentando. E é uma área que eu me identifico muito, talvez seja, né, dentro do audiovisual, talvez seja o que eu mais gosto de fazer, apesar de fazer outros nichos assim também. Mas é uma área legal e talvez a que eu gosto muito, porque une música, que eu já gostava, né, e videoclipe aqui no interior é difícil, porque é um mercado financeiramente muito fraco, né, então para mim era um mercado que eu não consegui me adaptar financeiramente, e aí eu achei um meio termo, que envolvia música, energia, sensação, que eram os aftermovies de evento. Quanto tempo, assim, curiosidade, pra você criar um aftermovie? Ou, por exemplo, você bate, assim, o olho e fala assim, cara, tive essa ideia, é da tua criatividade também, né? Hoje eu tenho meio que um processo, né, um roteiro já, depois de tanto tempo, eu já tenho meio que um processo de como fazer aquilo acontecer. Mas eu vou dar um exemplo aqui, ó. O meu maior evento no ano é a Festa do Peão de Barretos, né? Legal. Então, por exemplo, na Festa do Peão de Barretos, eu edito durante o evento. Então, quando a gente acaba 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, o vídeo tá pronto. Exatamente. Então, o aftermovie, ele é, tipo assim... Exatamente. Então, tipo assim, a gente começa a captar as imagens às 7 da noite, eu começo a editar, sei lá, às 9, enquanto os meninos estão captando, eu tô editando, e aí eu vou terminando conforme o evento vai acontecendo. Sim. Então, eu preciso do tempo do evento para eu entregar um vídeo, teoricamente. Exato. É isso. Que legal, Ó, a gente tem uma dinâmica super legal para você aí que ainda não tá vendo os nossos podcasts aqui no MovaCast, eu te indico a assistir toda a nossa temporada aqui com os creators, os palestrantes, que tá super legal. E nós temos uma dinâmica muito bacana, Conca, que ela vem do Pod Jovens, o podcast oficial da Escola Jovens de Negócio, que é uma instituição aqui do interior, então para jovens de 14 a 24 anos. E lá nós temos formações gratuitas para finanças, agro e até mesmo videomaker e marketing. Legal. E eu vou pegar aqui do lado. São 2 canecas, Conca. Uma delas tá emoções, sentimentos, e a outra são locais da vida. Aí você vai tirar uma de cada, e aí eu vou criar uma pergunta em cima do que você tirar aqui. Tá. Tá bom? Pode ir? Posso? Mexer aí? Pode. Vou dar uma balançada aqui, senão o povo vai falar que foi armado, né? Então eu vou, vou pegar o lado do fundo. Isso aí. Posso abrir? Pode. Dê pra gente. Gratidão. Opa, legal, hein? Gratidão. Aí, ó. Pode tirar desse outra. Agora. Esse aqui é oportunidade. E aí? Ó, de cara, assim, você já tinha me falado sobre a Condzilla, né? Que te deu uma oportunidade. Como que foi as portas se abrirem, até mesmo para a festa do peão? Como que foi isso para você? Eu acho que tem oportunidade que elas mudam a nossa vida, né? E isso aconteceu comigo. Eu sei que eu sou um cara de muita fé, né? Eu não acredito no acaso, assim. Eu não acho que as coisas acontecem por acaso, porque tinha que acontecer. Eu acho que existe um caminho traçado na nossa vida, que se a gente faz as coisas para aquilo acontecer, Deus vai trabalhar e vai fazer a nossa vontade, se for da vontade dele. Então, a minha ida para Condzilla, ela foi, assim, uma virada de chave muito grande na minha vida e uma oportunidade que eu aproveitei, porque, pensa, eu sou de Barretos, né, aqui perto, mas é uma cidade menor que Rio Preto, uma cidade pequena, e se eu tivesse tido medo naquela época, se eu tivesse ficado com medo, falando, nossa, eu vou ter que morar em São Paulo, do nada, sozinho e tal, por um salário que não era o melhor do mundo, né, mas eu só queria saber que eu recebi a oportunidade da minha vida, e eu precisava abraçar ela. Então, às vezes, a gente vai deixar de aproveitar uma oportunidade por medo, por, às vezes, pensar só na questão financeira, e isso não é o mais importante, né? E o medo, ele não pode te parar. Então, eu aceitei a oportunidade da Condzilla, fui morar em São Paulo. A Laura tá aqui, até a minha esposa, que na época era minha namorada, a gente começou a namorar bem novinho, e ela lembra o medo que eu fui morar em São Paulo. Fui morar em São Paulo, falei, meu Deus, nunca tinha saído de Barretos assim. Tinha saído pra passear, mas pra morar, não. E tinha medo.
tinha uma insegurança de saber como vai ser, não tinha amigo, não tinha ninguém conhecido lá. Uhum. E aquela oportunidade que eu aceitei, que eu fui pra cima, ela mudou minha vida. Porque enquanto eu estava na Condzilla e depois que eu voltei pro interior, as pessoas já me olhavam com outros olhos. A minha vida profissional, só pelo fato de eu ter ido pra Condzilla, as pessoas já consideravam que eu era bom só por aquilo, sabe? Então, se eu pudesse falar alguma coisa relacionada à oportunidade, que quando você tiver uma oportunidade, abraça, não deixa o medo de parar, sabe? Porque às vezes aquela oportunidade vai mudar a sua vida. Sim. E como que é essa sensação? Chegar aqui no Mova e ter essa sensação, cara, as pessoas se inspiram em mim. Como que é pra você? Ah, é muito doido. Eu até falo, gente, a pessoa se inspirar em mim, ela é doida da cabeça, né? Mas não, Porque- você chega no evento, cara, eu conco, a galera fica, tipo assim, cara, inspirada. Qual que é esse sentimento pra você? É muito legal. Eu agradeço muito a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida, porque ele tem feito muito mais do que eu penso, do que eu peço, né? Porque hoje eu não imaginava de verdade, né? Eu sou de Barretos, mas nasci em Guaíra, que é uma cidade menor ainda. Meu pai tinha uma produtora, mas era de casamento. Então, assim, eu comecei a minha trajetória do zero. Porque a partir do momento que eu saí da produtora do meu pai, eu comecei a trilhar o meu caminho sozinho. E Deus me levar a lugares como o Mova, por exemplo, ou como... um exemplo, eu fiquei um mês no Catar fazendo a Copa do Mundo, eu já fiz 2 finais de Champions League, eu fiz Mundial de Clubes Como em você Abu não fala Dhabi. um trem desse, cara? Eu fiz alguns que trabalhos legal. internacionais. Então, assim, o Mova, alguns trabalhos de grande, de nome grande, assim, que eu fiz, pra mim é muito gratificante. Eu não consigo me acostumar com isso, né? Pra mim ainda assim, sempre tem aquele frio na barriga, né? Eu acho que eu nunca vou conseguir normalizar isso pela minha história, assim, por tudo que eu passei, da onde eu vim. Então, realmente, é só agradecer a Deus e continuar trabalhando, né? Que aí ele vai me levando onde ele acha que eu tenho que ir. Arrasou. Vamos mais uma? Bora. Legal, né? Legal O demais. Rampesco adora esse negócio que ele queria ler todas as palavras. Empreender. Boa. Empreender é e- bom. Vamos ver a outra aqui. Confiança. Boa. E aí, como foi pra você? A gente fala aqui muito, né? Sobre a galera que começa como freelancer, mas tem que se ver também como uma empresa. Né? Tem todos os processos, financeiro também, você tem que estar de olho, porque às Sim. vezes você faz um orçamento, mas aí no outro dia você tem que captar outro cliente também. Conta aí. Essa talvez seja até hoje a minha maior dificuldade, né? Porque, como eu disse pra você, quando eu saí da empresa do meu pai, quando eu decidi começar a Conca Filmes, quando tudo começou, era só eu. Então era muito mais fácil, né? Eu pagava as minhas contas, misturava com o dinheiro da empresa, fazia um rolo doido. Mas como era só eu, não tinha muito, né? Muito problema, digamos assim. Quando as coisas começaram a crescer, você vai tomando mais responsabilidade, tendo medo de perder o que você tinha até certo momento. Então, quando a Conca Filmes cresceu, a gente... Quantas pessoas tem na sua equipe hoje? Hoje fixo nós somos em 4. Legal. Exato. E aí tem os freelancers, né? Depende do evento. Então tudo vai mudando, né? Então a questão do empreender foi algo que eu tive que... A questão do empreender eu tive que aprender, né? Com o meu dia a dia. Porque eu sempre fui muito artístico, né? Eu sempre fui um cara assim muito... eu gostava de criar, né? Seja conteúdo, seja vídeo, editar, enfim. Eu sempre gostei muito de criar. E eu nunca fui muito organizado nessa questão. E chegou um momento que eu falei, velho, ou eu tenho que ser bom nisso e se eu não for bom, delegar pra alguém, né? Porque senão não vai dar certo, né? Então eu tive que melhorar nessa questão do empreender, da gestão de uma empresa, a gestão de organização de uma empresa, de funções e tudo isso, porque às vezes a gente acha que o nosso trabalho é arte, realmente é arte, né? Artístico e tal, mas o lado empreendedor, empresarial, digamos assim, quando você começa a crescer, ele é muito importante, né? Muito importante e manda muita coisa dentro do audiovisual hoje. A equipe crescendo, você precisa toda dessa gestão, né? Sem dúvidas. E é uma coisa que eu escuto muito. Eu sou freelancer, aí é o meu salário ali, não separa o Prolabore, né? Não tem essa ideia, porque tá sozinho. Aí quando dá um passo de ter uma equipe, as coisas têm que mudar. E eu acho que, na verdade, até uma falha do Brasil em si, da gente não ter na escola, uma educação financeira, né? Porque eu não consigo nem julgar, porque eu não tava muito assim, porque a minha cultura, eu lembro que lá na empresa do meu pai era meio bagunçada assim também, porque eles também não tiveram essa educação financeira e tal, e isso a gente só vai aprender no meio do caminho, quando você não tem uma base, né? Então eu acho que é uma falha no sistema educacional do Brasil, que eu acho que deveria ter. Concordo 100%. Mas, se eu pudesse dizer para as pessoas que estão começando,
já se atente nisso, porque se você começar a estudar e melhorar isso agora, lá na frente você já vai cortar caminho, né? Arrasou. Vamos mais uma? Bora. Mais uma que a gente tem um tempinho. Já já o Conca entra no palco. Dúvida, Dúvida e... futuro. Boa! O que você pensa aí pro futuro, Conca? Você sabe que eu sou meio deixa a vida me levar. Ah, é? Ah, eu não gosto, assim, lógico, né, eu quero sempre estar evoluindo, né, tanto empresa quanto pessoa física, né, mas eu não tenho muitas metas, assim, de colocar um negócio e falar assim, pô, eu quero isso pra minha vida e se eu não conseguir, eu vou me frustrar. Não, tudo que aconteceu na minha vida até hoje, sério, Gi, por exemplo, ir para uma Copa do Mundo. Sempre fui apaixonado por futebol, sempre gostei, desde criança. E quando veio essa oportunidade para mim, falando de oportunidade, né, mais uma vez, eu fiquei muito feliz porque aconteceu sem eu esperar. Então, assim, eu sempre tive essa maneira de ser, assim, de colocar a minha vida diante de Deus e trabalhar e ver o que vai acontecer, né? Eu nunca fui de colocar, ó, esse ano eu preciso chegar nesse lugar, nesse. Isso não aconteceu comigo, né? Então, o meu futuro tá nas mãos de Deus, eu vou trabalhar, vou fazer minha parte, o que Ele quiser me dar, eu já tô no lucro, né? Porque da onde eu vim, da onde eu saí, digamos assim, eu já tô muito melhor do que já foi um dia, né? Então, o que vier daí pra frente já tá bom. Que legal. E você tá começando, eu vi lá no seu Instagram, a criação de conteúdo, você tá gravando alguns vídeos. Você pensa em continuar a crescer o teu Instagram? Eu gravo conteúdo, assim, hoje mais intensamente, né? Mas eu faço, por exemplo, stories, quando quase ninguém fazia, 2017 eu já fazia, né? Com muita vergonha, muito ruim, mas fazia. E eu acho que a criação de conteúdo hoje é muito importante, é de extrema importância. Inclusive, eu tenho uma outra palestra que eu já fiz em alguns lugares sobre criação de conteúdo, porque é algo que eu aplico no meu dia a dia e funciona, realmente muda o seu negócio, muda o jogo do seu negócio, e eu vou continuar, porque agora eu tenho um infoproduto também, né? Eu tenho um curso de produção de aftermovie, então você precisa alimentar ali com a criação de conteúdo também, né? Então eu vou continuar, é algo que eu gosto, né? Como eu disse pra você, sempre fui muito artístico, né? Sempre gostei muito de criar, e aí é um negócio que eu tenho afinidade, não me pesa fazer, né? Se você perguntar pra mim, Conca, cuidar das finanças da sua empresa é um negócio que eu acho chato pra caramba, eu faço porque tem que fazer, mas criar conteúdo eu gosto mesmo. Não, e arrasou, se você é conhecido, se você tem um dom, que os seus aftermovies, cara, é sensacional. E ensinar isso, né? Ter um infoproduto verdade. Muito bacana. Eu tenho uma empresa, abri uma empresa Condutiva Digital, que ela une o audiovisual com o marketing digital de infoproduto. Então, assim, acredito muito na educação e tenho certeza que o teu conhecimento aí vai ajudar bastante gente. Inclusive, ó, chegou um cara aqui que é aluno do meu curso, olha lá, o Rodrigão. Aê, boa! Meu parceiro, eu vi ele chegando ali, aluno do meu curso já, graças a Deus, chama Dynamic Aftermovie. E legal. A gente tá aí, estamos trabalhando e ajudando. Faz quanto tempo já que você... Faz 1 ano e 4 meses que a gente legal, começou com esse curso online, né? E... É óbvio, né? Eu não vou ser hipócrita de falar assim, eu não penso no dinheiro. É lógico, o retorno financeiro ele é importante, mas o mais importante é a gente conseguir ajudar pessoas, né? E formar outros profissionais e conseguir, às vezes, quando eu escuto uma fala de alguém falando, pô, depois do seu curso, sei lá, eu consegui subir o preço do meu serviço. Só isso pra mim já é muito gratificante. Legal demais. Obrigada, viu, Conca, pela tua participação. Eu sei que você já falou aqui o seu Instagram, mas fala de novo pra galera, ou dá um conselho pra quem vai vir aí no Mova, quem também não participou, mas deveria, né? Com certeza. Se você perdeu essa edição, não perca a próxima, que eu tenho certeza que vai ser muito bom pra vocês. E se eu pudesse dar um conselho, né, pra galera que tá começando, como a gente juntou várias palavras aqui, oportunidade, gratidão, tenha gratidão com as pessoas que passarem pelo seu caminho. Eu até vi um vídeo esses dias falando sobre se a pessoa que te ensinou o seu trabalho te ajudou em algum momento. Se você tem que ter gratidão com ela pro resto da vida. A gratidão é muito importante. Abraça as oportunidades que aparecerem para você. Trabalhe, não tenha preguiça, isso é verdade, né? Eu me incomodo às vezes que a gente tem uma geração hoje de gente que parece que tem algumas pessoas que não querem muito, acha que o resultado ele tem que vir muito rápido, né? E a gente tem que trabalhar. Então trabalhe, agarra as oportunidades, coloca nas mãos de Deus, porque eu tenho certeza que o resultado vai vir, não tenho dúvida. O Mova é pra isso, né? Pra acessar. Exatamente. E um ponto de que eu acho que é um grande problema do audiovisual hoje. As pessoas, quando vai começar, elas sempre pensam em mas eu não tenho a câmera do momento, eu não tenho a câmera que grava em 4K, 120, ou sei lá, qualquer coisa do tipo. Isso não é o mais importante, tá? Você pode pensar que isso é o mais importante hoje,
mas não é. Você vai perceber isso no seu futuro. Porque para começar, você precisa primeiro alimentar a sua mente, né? Boas Exato. referências, ter uma visão, um olhar de quem faz um bom vídeo e depois se preocupar com o equipamento. Porque vai chegar um nível que, lógico, você vai ter um cliente que vai exigir um certo tipo de equipamento. Mas para começar, apenas comece com o seu celular mesmo, da onde você tá, porque senão, se você for ficar esperando o momento perfeito, você ter muito dinheiro para comprar equipamento, isso nunca vai acontecer, né? Exatamente. Se você tiver um evento que precisar realmente de equipamento, entre em acesso com a Duplique. Duplique, minha parceira, você acredita? Ah, é? Duplique, Que eu alugo chique. muito equipamento na Duplique. Ah, Aí, a Duplique é top, tá aí Esse- com um stand, gente. Cada câmera, assim, sensacional. Então esse gente. merchan é verdadeiro, porque se você me seguir no Instagram, você vai ver que eu alugo muita coisa no Duplique e realmente, às vezes a gente não tem a grana para comprar um equipamento, mas ou nem precisa, não tem tanto uso, Sim. aí vai lá e aluga na Duplique, né? Arrasou, muito obrigada. Vamos fazer um brinde Eu aqui, que ó. agradeço, Tchim, tchim. vambora. Obrigada, viu? Valeu, Gi. Você que assistiu até o final, muito obrigada. Curte, compartilha e comenta aí. Segue o Mova 2026, ponto oficial. Meu Instagram, gil.anastácio. Opa, Gil Anastácio _. Muito obrigada e eu te vejo no próximo episódio. É isso. Tchau! Tchau.